Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você, meu amigo, minha amiga do LAC Cursos. Sejam bem-vindos ao nosso quarto encontro sobre Tribunal Regional Eleitoral com relação ao regimento interno. Vamos então continuar. Agora nós vamos entrar no assunto um pouco mais delicado, no assunto um pouco mais espinhoso do tribunal. Porque, olha só, até então, nas aulas anteriores, nós estudamos sobre a estrutura do tribunal. Vimos quem são as pessoas que são integrantes do tribunal e quais são as funções destas pessoas. Vimos quem podem ser os membros, vimos os direitos e garantias destes membros, vimos, por exemplo, na última aula, que o presidente, o vice, o corregedor pode fazer. Agora, nós vamos tratar com relação ao processo eleitoral. Como assim o processo eleitoral? Você, futuro funcionário do tribunal, você vai, se você estiver lá no tribunal, trabalhando diretamente no tribunal, você vai ver o quê? Você vai ver a entrada de processos, petições iniciais que vão ser protocoladas lá. Isto é, o advogado ele vai querer recorrer, vai querer ajuizar as ações eleitorais. E aí o tribunal estabeleceu as regras necessárias para que possa o processo ter o seu devido encaminhamento. Que a petição inicial, aquilo que inicia o processo, possa ter um devido andamento. Então, nós vamos ver regras que vão desde o momento da autuação, o momento do registro da ação, do recurso, até o momento do julgamento. Quais são as regras de julgamento? Quem são as pessoas que fazem parte do julgamento? Então, é um assunto que traz muitas características do processo em si, mas também dos nomes das ações. Eu não posso, seria imprudente da minha parte, chegar aqui e explicar para vocês ação por ação numa aula de regimento interno. Não teria sentido. O que eu posso é só simplesmente dizer como é que funciona para essas ações ou quais são as ações que o tribunal vai acabar julgando. Mas explicar ação por ação na aula de regimento não é legal. Eu fiz uma aula que traz mais ou menos o resumo dessas ações. E vamos então aí iniciarmos. Diz lá, do registro e classificação. A gente então vai compreender como é que é o processo do registro e classificação. O que significa isso, né? Qual é o procedimento, então, adotado para as petições iniciais recebidas no tribunal? Então, chegou o advogado, ele vai lá e vai protocolar uma petição. Por que petição inicial? Porque é a petição que está dando início a um procedimento, a um processo dentro do tribunal. Um recurso ou uma ação, ele vai lá e vai protocolar. Ele vai chegar no local certo e vai protocolar, ele vai entregar essa petição ao tribunal. E aí, diz o regimento, que elas imediatamente serão registradas no protocolo. Isto é, você vai estar no protocolo, você vai estar numa sala que vai se chamar setor de protocolo. Aí o advogado ele vai chegar com a petição e você vai o quê? Vai registrar isso. Você vai registrar a entrada dessa petição. Você vai dizer qual é o tipo de petição que está sendo protocolada. Qual é o tipo de ação, a princípio, que está sendo protocolada. E depois vai ser encaminhada para a Secretaria Judiciária. A Secretaria Judiciária é a responsável pela distribuição das ações. Por quê? Protocolado vai ter uma regra, um sorteio. Quem vai fazer toda essa regra, essa distribuição, é a Secretaria. É a Secretaria que vai encaminhar as petições para os juízes eleitorais. Obviamente, respeitando as normas do regimento e as normas processuais vigentes. Professor, como será o registro para cada ação? Aqui é interessante porque
Cada tipo de ação tem um nome. O tribunal cuida de determinadas ações. Não tem como eu chegar lá e ajuizar uma ação que não seja de competência do tribunal apreciar essa ação. Então, o regimento teve um cuidado imenso no artigo 31. No artigo 31 traz uma sequência das ações e o registro dessas ações. São inúmeras as ações. Olha só. Por exemplo, ação cautelar. E como que você vai registrar uma ação cautelar? Com as iniciais, AC. Professor, mas o que vem a ser uma ação cautelar? Eu não posso ficar aqui, mas como eu sou teimoso, eu vou explicar rapidamente. Mas uma ação cautelar é o quê? Uma produção antecipada de provas. Algo no sentido de que você queira um pedido seja apreciado de forma imediata. Isso é uma ação cautelar. Por exemplo, temos a ação de impugnação de mandato eletivo. Isso você tem que estudar na sua prova. Por quê? Principalmente a prova de analista. Porque, de certa forma, é um tipo de ação que vai impugnar aquele mandato. O sujeito foi empossado no mandato e você quer questionar isso. Ou ação de investigação judicial eleitoral. Ação penal, ação rescisória, enfim, traz uma sequência de nomes de ação. O registro é você identificar o tipo de ação e você ter que botar as nomenclaturas dessa ação. Elas serão identificadas não com um nome inteiro, elas serão identificadas através das suas iniciais. Então, para fins de concurso, acredito que não vai cair, qual vai ser as iniciais? Não, o examinador vai querer saber de você, candidato, se você tem noção de que no protocolo você vai fazer o registro disso e depois encaminhar para a secretaria. E aí, tem aí as outras sequências, olha, a quantidade de ações, eu não posso aqui chegar e trabalhar uma por uma, senão não seria nem didático. A função da aula de regimento é só dizer como é que funcionam as coisas dentro do tribunal. Professor, no caso de dúvida quanto à classificação, quem irá resolver? Imagina só, você é funcionário, você vai fazer a classificação, você vai identificar qual é a ação, de repente você fala, poxa vida, eu não estou conseguindo identificar. Aí você pede ajuda para o colega, aí o colega fala, também não estou conseguindo identificar. Eu não sei o que é isso, não sei o que o advogado quis dizer com isso. E aí, o que será feito? Quem que vai? Para quem que eu vou recorrer? Para quem que eu vou pedir ajuda? Quem que vai me ajudar nessa classificação? Você vai falar, diretor. Não, ao chefão. Como assim o chefão? Será o presidente do tribunal eleitoral que vai resolver as questões das dúvidas quanto à classificação dos feitos. Obviamente que para chegar até o presidente tem que ser uma dúvida muito justificável, tem que ser uma dúvida muito concreta mesmo, que leve toda essa situação. E o presidente, que teoricamente detém de maior sabedoria, e ele detém também da função de comandar, de administrar, ele vai resolver quanto a essa classificação. Vamos falar então da distribuição. Então, primeiro momento, foi protocolada a ação. Dependendo do tipo de ação, vai ter suas iniciais ali protocoladas. Já vimos isso tranquilo, sem nenhum problema. Agora, a distribuição. A distribuição fica a cargo de quem? Da secretaria. Tá, mas e aí? Como que é feita a distribuição ou redistribuição? Porque pode acontecer da chamada redistribuição. A distribuição, a petição foi lá, foi protocolada, a secretaria foi e distribuiu essa ação para o juiz eleitoral competente, tranquilo. Mas pode acontecer do juiz falar assim, olha, eu não posso receber essa ação, estou impedido. Ou, eu não posso porque eu sou suspeito. Ou, porque eu estou de férias. Enfim, aí vai ter uma redistribuição desta ação. Então, como é que é feita essa distribuição ou redistribuição? Nós sabemos que quem faz é a secretaria. Mas ela é feita através do quê? De um sorteio automático. Mas olha o que vai cair na sua prova. Eu tenho certeza que essa é uma questão boa para cair em prova.
é um sistema informatizado e padronizado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Pode cair na sua prova o seguinte: ah, não, o sistema informatizado é do Tribunal Regional Eleitoral. Não, não, não. O Tribunal Superior Eleitoral teve a preocupação de estabelecer um sistema informatizado que fosse aplicado em todos os tribunais do Brasil. Consequentemente, as regras de sorteio, a forma como que é distribuído ou redistribuído, está de acordo com as normas padronizadas no próprio sistema informatizado do Tribunal Superior Eleitoral. Mas que, de certa forma, vai obedecer o quê? Primeiro, vai se obedecer, obviamente, a ordem. Então, por exemplo, primeiro, vamos supor que é um sistema que diga: primeiro processo, o mais antigo; o segundo, o mais novo membro. E assim vai se distribuindo. Vai se obedecendo uma ordem aleatória. Obviamente, para que gere igualdade, porque não vai acontecer do negócio, de repente, um determinado magistrado recebe mais que o outro processo. Não. A ideia da distribuição é que se torne uma coisa igual. Professor, mas o advogado chegou lá, como acontece algumas das vezes, o sistema está inoperante. E ele precisa, além de protocolar, que se distribua essa ação, mas o sistema está inoperante, ele não funciona. O que fazer no caso da questão do sistema estar inoperante? Neste caso, vai ser feita a distribuição, vai ser feita de forma manual. Pega-se 2 testemunhas, pega os nomes dos desembargadores e faz o sorteio dos juízes eleitorais, e se faz o sorteio de forma manual para ver qual vai ser o juiz eleitoral que vai apreciar o feito. Então, 2 testemunhas, sorteio, tranquilo. Aí, por quê? Porque olha só, e quem que autoriza esse sorteio? O presidente do tribunal. Porque de repente o sistema fique durante dias inoperante. Muito importante esse detalhe, gente. Isso aqui é só em situações excepcionais, tá? Isso aqui não é regra. É uma situação excepcional que o presidente vai autorizar esse sorteio manual, tá certo? Então, tá, professor, é feita a distribuição, mas para quem é feita essa distribuição? Olha só, a distribuição será feita para todos os juízes titulares do tribunal, menos o presidente. Espera aí, professor, o senhor está dizendo para mim que as ações serão encaminhadas, serão sorteadas para todos os membros, menos o presidente? Questão ótima para cair em prova, você não acha? Por quê? Porque o presidente tem competência fixa. O presidente julga ações fixas. Quando você protocola um determinado tipo de ação em que o presidente necessariamente irá julgar, é o presidente, não tem esse sorteio, não tem nada. Agora, quando for qualquer outra ação que não seja da apreciação do presidente, tem que se ter o sorteio disso feito pelo sistema. Professor, e se o juiz titular se afastar? Porque se viu que o regimento manda distribuir para o juiz titular. O juiz titular está lá, e se ele se afasta, professor? Será mantida a distribuição. E aí, quem irá se julgar é o juiz substituto. Foi sorteado, é o juiz titular, o juiz se afastou, quem julga então é o juiz substituto. Por isso que é a função do juiz substituto, né? Prevenção. Gente, o que vem a ser a prevenção? E aqui eu quero que vocês tomem um imenso cuidado. A prevenção, gente, funciona da seguinte maneira. A, B, C e D são juízes eleitorais. Aí o que acontece? Se acontecer um determinado ato, se ocorrer um determinado ato processual, e que quem praticou este ato foi o A, ele vai se tornar prevento.
Como assim? A prevenção é uma situação em que a distribuição ela fica prejudicada. Ela fica prejudicada porque Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio Carvalho do site lacconcurso.com.br. E aí, gostou da aula do professor? Quer continuar assistindo? Quer assistir muito mais aulas? Então acesse o nosso site, que nós temos diversas videoaulas, diversos cursos disponíveis. E eu garanto para você, o nosso site é o melhor custo-benefício do mercado. Nós temos cursos completíssimos a partir de R$30. E além disso, é o único site no Brasil especializado em concurso público que tem projeto pedagógico, que tem metodologia de ensino, uma metodologia essa altamente vencedora, que é o Personal Coach. Legal, meus amigos? Então, o convite está feito aí. Acesse nosso site, que eu tenho certeza que não irá se arrepender. Forte abraço. Clique lá.